O vídeo resposta da vez é ao Jones Manuel, criador de conteúdo marxista. Acabei escolhendo ele para responder, uma vez que seus conteúdos são autorais e ele vem ganhando relevância especialmente por sua possível candidatura em 2024. Aqui no meu vídeo, irei fazer uma análise imparcial sobre o conteúdo de Jones, citando apenas as inverdades de seu vídeo. A onda comunista ainda parece se manter firme, saindo das abstrações teóricas marxistas e caminhando para a negação de fatos consolidados. Por isso, irei fazer correções às inconsistências do conteúdo dele. O vídeo respondido será questão democrática, autoritarismo e experiências socialistas. Não entendi o motivo das aspas. Então vamos dar um exemplo simples. O processo de coletivização da terra na União Soviética foi violento? Foi. Teve um processo de fim da propriedade privada da terra e estabelecimento das cooperativas, fazendas estatais e fazendas coletivas bastante violento. Agora, a grande malícia da ideologia liberal é colocar esse processo de coletivização da União Soviética como se fosse uma espécie de exceção na história moderna, quando na verdade o processo de coletivização na União Soviética foi um dos menos violentos da história da modernidade burguesa. Isso mesmo, deixa eu repetir até mais devagar. O processo de coletivização na União Soviética foi um dos menos violentos da história da modernidade burguesa. Na verdade, não. O problema da narrativa do Jones Manuel aqui é a sua simplicidade e generalização. Ele aceita o fato que o processo de reorganização fundiária e industrialização soviético foi violento, mas tenta imputar isso a todas as outras experiências da história. Mais que isso, ele ainda diz que o soviético foi o menos violento. Isso está longe de ser verdade. A questão que precisa ser entendida aqui é: o processo soviético foi muito rápido e por isso violento. O que países demoraram séculos, os soviéticos fizeram em poucas décadas. Contudo, não é difícil de achar experiências desse tipo que foram muito mais graduais e, por consequência, menos violentas. Um desses exemplos foi o processo de reforma agrária e industrialização sueca. A Grande Partição foi uma reforma agrária agrícola no Império Sueco, processo que durou quase 3 séculos. A mudança começou em 1749, quando o governo sueco promoveu modernizações agrícolas a fim de acabar totalmente com o sistema feudal no país. O século XIX viu o surgimento de uma das leis mais importantes da reforma agrária sueca, o Laga-skiftet, ou Lei da Parcelização, de 1827. Essa lei introduziu um processo de divisão e redistribuição de terras que era supervisionado por autoridades locais. As terras eram divididas em lotes menores e distribuídas entre os agricultores. Tudo isso de forma lenta e gradual, de acordo com os critérios como o tamanho da família, capacidade de trabalho e necessidades agrícolas. No século seguinte, o governo sueco estabeleceu a Lei de Reforma Agrária de 1920, que estabeleceu um sistema de crédito para ajudar os agricultores a comprar terras e implementar melhorias em suas propriedades. Tudo isso de forma pacífica e coordenada, ao contrário do que o Jones Manuel dá a entender no vídeo. Ou seja, ele pega o exemplo da corrida ao oeste norte-americano e assume como se todos os sistemas de distribuição de terras tivessem sido assim. Contudo, em vários países, especialmente no norte da Europa, não foram dessa forma. Eu não aceito comparar Stalin com Hitler. Eu não aceito dizer que Stalin foi o pior ditador do seu período. Eu não aceito que seja normal citar Winston Churchill, que era racista, eugenista, simpático ao fascismo, realizador de vários massacres coloniais. Então é normal citar Churchill, escrever biografias, fazer séries, políticos de centro-esquerda como Ciro Gomes dizer que ele é um grande exemplo e não citar Stalin, que foi o comandante do povo soviético na vitória sobre o nazifascismo. Esses contextos históricos já foram revisados, Jones. Por exemplo, as obras do historiador Robert Conquest, que já foram altamente credíveis na academia historiográfica, hoje são muito criticadas. Os historiadores de hoje consideram que a visão dele era enviesada e não pode ser tomada como verdade absoluta. Contudo, isso não muda o fato de Stalin ter sido um ditador, autoritário e assassino. Sobre o raciocínio de Churchill, se o Ocidente exalta um líder racista, isso te dá o direito de exaltar um líder autoritário? Bom, cabe a vocês que estão assistindo julgarem, pois aqui no Conhecimento Expandido não há juízo de valor. O fato é, sim,
Tudo que ele disse sobre Churchill é verdade. Inclusive, a fome de Bengala de 1943 é bem comparável à fome da Ucrânia de 1933, ambas sendo marcadas por omissão governamental de Churchill e Stalin, respectivamente. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo falando mais sobre os crimes de Churchill. E não custa lembrar que todas as revoluções socialistas foram revoluções que pouquíssimas pessoas morreram. As pessoas morreram em praticamente todas as experiências quando a burguesia de cada país, aliado com o imperialismo, coordenou uma invasão e uma guerra civil. Se foi o caso da Rússia, se foi o caso de Cuba, se foi o caso da Coreia, se foi o caso da China. Na Revolução Russa, como bem relata o John Reeds, morreu menos de 10 pessoas na tomada do poder. Só que depois morreram mais 2 milhões de pessoas porque 17 potências reacionárias invadiram o país, causando uma guerra de vários anos que provocou também muita fome. Mais uma concepção errada. O Jones Manuel tenta passar uma ideia que as mortes que ocorreram durante o período de consolidação do poder soviético foram causadas apenas pelos interesses da elite ou potências internacionais. Contudo, existiram várias revoltas populares contra a revolução e o domínio soviético. O exemplo foi a revolta de Kronstadt, ocorrida em 1921. Ela foi uma revolta de marinheiros, soldados e trabalhadores civis na base naval de Kronstadt, perto de Petrogrado. Os rebeldes exigiam liberdade política e de expressão. Eles se opunham à crescente centralização do poder pelo governo bolchevique e à sua política de comunismo de guerra. Inclusive, essa revolta contava com o apoio de grupos anarquistas que lutavam contra a opressão soviética. A revolta foi brutalmente reprimida pelo Exército Vermelho, liderado por Leon Trotsky, resultando em milhares de mortes e prisões. Mais um exemplo foi a revolta de Tambov, uma insurreição camponesa na região de Tambov, no sul da Rússia, em 1920. Alexander Antonov liderou milhares de camponeses que se rebelaram contra a política de requisição de grãos. Contudo, a rebelião foi esmagada pelas forças soviéticas. Dessa forma, é uma ilusão achar que a opressão soviética foi apenas contra a elite. Na verdade, a opressão foi contra qualquer um que discordasse do partido, inclusive trabalhadores. Não existe uma liberdade total no uso da violência revolucionária. Não está permitido, legitimado, usar tortura de maneira sistemática, praticar violência sexual, sair assassinando pessoas indefesas. A violência revolucionária é uma violência essencialmente defensiva. Defende os interesses da classe trabalhadora contra a reação burguesa. Bem, no Camboja não foi exatamente assim. O Khmer Vermelho realizou execuções em massa de pessoas consideradas uma ameaça ao regime, incluindo intelectuais, líderes religiosos, funcionários do governo anterior, minorias étnicas como os vietnamitas e qualquer pessoa suspeita de ter ligações com o capitalismo ou o exterior. Essas execuções aconteciam em campos de extermínio, como o campo de extermínio de Chuang Ek, onde os prisioneiros eram torturados e mortos brutalmente. Ou seja, a ideia é que as revoluções e regimes socialistas apenas agrediram a elite burguesa ou invasores exteriores é errada. Cuba, que está do lado dos Estados Unidos, inclusive, que foi invadida militarmente, que nos anos 70 foi vítima de ataques com armas biológicas e armas químicas por parte dos Estados Unidos. Ok, isso é literalmente desinformação. Não, os Estados Unidos nunca usaram armas químicas contra Cuba. Esse boato surgiu em 1997, quando o governo cubano acusou os Estados Unidos de liberarem um agente patogênico vegetal contra o país. Contudo, como reforça a revista acadêmica Science and Society, isso nunca foi provado. Apesar dos Estados Unidos terem contemplado usarem armas biológicas para tentar matar Fidel Castro, eles nunca utilizaram, na prática, nenhuma arma química ou biológica contra Cuba. Portanto, o Jones Manuel não tem sustentação para confirmar sua tese, e mesmo assim, afirma em seu vídeo como se fosse uma verdade absoluta. Ao mesmo tempo em que preservou a sua democracia de base. Então Cuba combina com qualidade, centralização de informações, um aparato de Estado ultra qualificado para repelir os ataques do imperialismo, com um nível de democracia de base muito forte. Democracia de base em Cuba, não.
O Partido Comunista de Cuba, o PCC, detém o controle absoluto do poder político e governamental. Isso se deve principalmente à estrutura política e institucional do país, que não permite uma competição política genuína e pluralismo ideológico. Nas eleições cubanas, os candidatos são selecionados pelos comitês de candidatura, compostos principalmente por membros do PCC. Os eleitores, então, votam em uma lista de candidatos pré-selecionados, sem a opção de escolher entre diferentes partidos políticos ou candidatos independentes, demonstrando a ausência de pluralidade política. A liberdade de expressão, imprensa e associação é severamente restringida, com críticos do governo frequentemente sujeitos à prisão, perseguição e assédio por parte das autoridades. Outro fator que contribui para a falta de democracia em Cuba é a ausência de separação efetiva entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. O PCC exerce influência direta sobre todos os ramos do governo, tornando difícil a existência de um sistema de freios e contrapesos que poderia garantir a prestação de contas e a transparência no exercício de poder. Por isso, a ciência política não considera Cuba como uma democracia, devido à ausência de pluralismo político e competição eleitoral genuína. Quando me perguntam também o que é que eu acho do militarismo da Coreia Popular, eu não gosto. Só que, se eu quero ver o fim do militarismo da Coreia Popular, eu vou cobrar, principalmente, que os Estados Unidos tirem os seus 30 mil soldados, suas armas atômicas e o seu bloqueio econômico contra a Coreia do Norte. O que o Jones Manuel não percebe é que esse militarismo e controle da sociedade que a Coreia do Norte exerce não é para proteger seus cidadãos, e sim a elite do partido. Os Estados Unidos investem cerca de 3,5% do seu PIB no setor bélico, um número bem alto comparando com a média mundial. Contudo, esse número está longe do da Coreia do Norte. Em 2022, a Coreia do Norte gastou 33% do seu PIB no setor militar, quase 10 vezes mais do que os Estados Unidos. Esse dinheiro poderia ser utilizado para investir em saúde, saneamento básico ou infraestrutura. Contudo, ele é usado pelo governo para manter sua dominância política. E por que tudo isso? Para evitar uma anexação da Coreia do Sul, assim como aconteceu com a porção socialista da Alemanha na Guerra Fria? A ideia que o Jones Manuel tenta passar é: se a Coreia do Norte se desmilitarizar, ela pode ser invadida pelo Sul e se tornar capitalista. Isso é ruim? Comparemos os dados. Um sul-coreano vive em média 12 anos a mais do que um norte-coreano. Um sul-coreano é em média 30 vezes mais rico do que um norte-coreano. A mortalidade infantil na Coreia do Sul é 6 vezes menor do que a do Norte. Então, será mesmo que o suposto militarismo norte-coreano é para proteger seus cidadãos? Ou apenas para proteger a elite dominante? Tem muita gente que acha de verdade que Mao Tse Tung queria matar o povo de fome e ele decidiu criar uma fome na China. O que, desculpa, o que é ridículo e o que nenhum pesquisador sobre China, Bruno, leva a sério. Se você for perguntar para os estudiosos de China no Brasil, não, Mao Tse Tung queria matar o povo de fome, eles vão rir, sabe, de você. De fato, a fome durante o regime maoísta não foi criada. Porém, assim como o Holodomor, a fome foi agravada por políticas ineficazes, bem como omissão governamental, algo que o Jones Manuel, convenientemente, não comenta. O livro Política de Fome na China Maoísta e na União Soviética, de Felix Wellhammer, analisa bem esse assunto. O Grande Salto Adiante foi uma campanha lançada pelo governo chinês liderado por Mao Zedong entre 1958 e 1962. Foi uma tentativa de transformar rapidamente a China de uma nação agrária em uma potência industrial e agrícola. No entanto, essa campanha resultou em um desastre humanitário de proporções catastróficas. Uma das características do Grande Salto Adiante foi a priorização das cidades e da exportação em detrimento às áreas rurais e da produção de alimentos. O governo chinês estava focado em impulsionar o crescimento industrial a qualquer custo, e isso resultou em políticas que negligenciaram as necessidades básicas da população rural. As comunas, unidades de organização política e econômica criadas durante o Grande Salto Adiante, foram instruídas a aumentar drasticamente a produção agrícola e industrial. Isso levou à mobilização em massa de trabalhadores rurais para projetos de construção e indústria, deixando pouco pessoal para a agricultura. Esses fatores, somados a condições climáticas desfavoráveis, fizeram com que a produção agrícola despencasse, levando a uma grave escassez de alimentos.
milhões de pessoas morreram de fome ou de doenças relacionadas à desnutrição. As cidades continuavam a receber recursos e suprimentos prioritários, e as áreas rurais sofriam com a escassez e fome. O grande salto adiante foi um desastre humanitário causado por políticas governamentais mal concebidas e uma ênfase desequilibrada na industrialização e na exportação, em detrimento das necessidades básicas da população rural. Mas isso não é favorável à narrativa de Jones Manuel, então ele decidiu não citar. Então, por exemplo, na entrevista que eu tive com Caetano Veloso, que está disponível aqui, está aparecendo a imagem para vocês verem, ele ficou muito surpreso quando eu falei que a China não era um sistema de partido único. E falei rapidamente sobre o sistema de cooperação multipartidária da China. A China não é democrática. Vamos lá. Democracia não é puramente participação popular. Se fosse, a ditadura militar brasileira seria uma democracia também, uma vez que a população podia votar para uma série de cargos, incluindo deputados e governadores. Porém, a democracia vai muito além de mera participação popular. Vamos entender o sistema chinês. Na China, delegados são eleitos diretamente pelos residentes de pequenos condados. Os delegados, por sua vez, têm a tarefa de escolher delegados para o nível acima, e assim por diante. No topo do sistema está o Congresso Nacional Popular, que aprova as principais decisões e políticas tomadas pelo partido. Ou seja, existem eleições na China, existe participação popular, porém, não existe um pilar central da democracia, a pluralidade de ideias. Todos os candidatos cotados nas eleições chinesas têm discursos e representam visões aceitas pelo PCC. Isso dificulta a criação de partidos com ideias diferentes às do PCC ou candidaturas independentes. Por exemplo, em outubro de 2021, 14 candidatos independentes tentaram participar nas eleições para o Congresso Popular de Pequim. Contudo, parte deles foram colocados em prisão domiciliar e outros foram obrigados a fazer uma viagem para fora da cidade. Resultado, nenhum deles conseguiu participar das eleições. Ao mesmo tempo, a gente não deve desconsiderar os ataques do imperialismo, as sabotagens, os atentados, que o socialismo, no mundo imperialista, é um estado de guerra permanente. É comum da ideologia burguesa ocultar os ataques do imperialismo e depois destacar só as medidas defensivas e chamar tal qual governo de autoritário, que é inclusive o que fazem hoje com a Venezuela, o que fizeram com Chávez, o que fazem com Cuba, o que fazem com a Coreia Popular, e por aí vai. Medidas defensivas. Essa é a justificativa que o Jones Manuel dá para repressão, violência e autoritarismo. No final das contas, ele não consegue conceber os erros das gestões socialistas, ou se concebe, oculta. Nesse vídeo provei alguns problemas centrais na fala dele. Vamos resumir eles. Primeiro, o socialismo precisou reprimir opositores, incluindo trabalhadores, para consolidar seu poder. Segundo, o socialismo fez uma transição desorganizada e agressiva para a redistribuição de terras e industrialização, que, como provei, outros países não o fizeram. Terceiro, para a continuidade do regime, o socialismo impôs um sistema ditatorial autoritário. Esse é o meu quarto vídeo respondendo à esquerda, deixando assim equilibrado, pois também tenho 4 respondendo à direita. Caso vocês queiram mais canais para serem respondidos, deixem nos comentários. A ideia do conhecimento expandido é de apresentar os fatos históricos, coisa que o Jones Manuel falha repetidamente ao longo do vídeo respondido. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixem um like e se inscrevam no canal. Mas é isso, valeu!